Vamos então para o primeiro relato, que é este daqui. Fui um maledito. Ai, meu Deus, deu um nó no cabelo. Fui um maledito e fui perseguido por entidades. Ai, ai, ai. Deixa eu tomar água. Olá, Ana e assombrados. Eu vim contar um relato que aconteceu comigo. Tenho 22 anos e sou do interior do Maranhão. Meu nome é Fulano. Já enviei outros relatos e enviarei muito mais. Pois eu vivi e conheço muitos outros acontecidos sobrenaturais com familiares e amigos também. Eu cresci num lar evangélico e acredito muito no sobrenatural. Passei por uma fase na qual eu estava vivendo muitos momentos complicados, pois sou gay. Mas guardo isso dentro de mim para evitar conflitos na minha família. Embora eu saiba que alguns desconfiam e mesmo assim não me confrontam. Eu não vejo necessidade de sair contando, pois acho que ninguém é obrigado a sair falando de sua vida para os outros. Como falei, minha família nunca me confrontou sobre isso, mesmo eu tendo certeza que eles sabem sobre a minha sexualidade. Isso causou muitos conflitos internos em mim, pois eu amo o evangelho, apesar de ser gay. E ver que muitos nos condenam por nossa opção sexual, mas eu acredito que Jesus é poderoso para salvar todo aquele que crê nele e anda em santidade nos seus caminhos. Com certeza. Assim como um hétero, um gay também é amado por Jesus. Com certeza. E todos nós somos propensos ao pecado. Não é a sexualidade que vai definir quem vai para o céu ou para o inferno, e sim a santidade. Hoje eu não sofro mais com essa confusão dentro de mim, pois Deus colocou no meu coração a certeza de seu amor. Mas falando sobre aquilo que eu vivi, eu conheci um rapaz da minha cidade, que aqui vou chamar de Carlos, nome trocado. Um rapaz de 32 anos, que trabalha como dentista, robusto, moreno e muito lindo. Nós nos conhecemos pelo Instagram e logo me apaixonei por ter visto que ele era uma pessoa muito diferente de todos os que eu já havia conhecido. Um rapaz educado, engraçado, sorridente, brincalhão. Era incrível como a gente sempre se encontrava de repente em qualquer lugar. Era eu colocar os pés para fora de casa que a gente se esbarrava. Ele vinha com aquele sorriso lindo e me abraçava no meio da rua, sem se preocupar se alguém olharia nós dois. Eu ficava muito tímido e ele achava isso lindo. Aí que caiu o fone aqui. Ele dizia que gostava do meu jeito meigo e tímido de ser. Sempre conversávamos por WhatsApp, Instagram, e ele sempre me falava muita coisa sobre ele, inclusive sobre um vício que tínhamos em comum, que era perfumes. Eu disse para ele que o meu perfume favorito era o Tal, de uma marca muito conhecida. Eu compro pela internet e faço até hoje estoque desse perfume, pois não está sempre disponível para venda. Só volta de vez em quando. Uma vez ele me disse que procurou o perfume com todas as vendedoras que ele conhecia, mas elas não tinham. Ele queria o perfume para sentir o meu cheiro o tempo todo, pois só sentia quando me abraçava. Uma vez ele falou para mim que estava sentindo algo que ele nunca tinha sentido na vida. Ele viu em mim algo que nunca havia visto em mais ninguém. Ana, eu também estava sentindo exatamente a mesma coisa, mas eu era mais calado, eu não demonstrava tanto. Porém, havia um grande problema. Não poderíamos ficar juntos, pois ele estava namorando há 11 anos. Não era casado, nem tinha filhos, mas vivia num relacionamento longo. Eu tinha consciência dentro de mim que isso era errado e evitei qualquer tipo de contato e acabamos nos afastando. Ele pedia por favor para eu não me afastar dele, pois ele gostava muito de mim e não queria que a gente perdesse o contato e o sentimento que já estava em nós. Dentro de mim, crescia cada vez mais um sentimento que eu nunca tinha sentido por ninguém, algo que tirava o meu sono e o desespero começou a tomar conta de mim. Ao mesmo tempo que eu estava decidido a não deixar isso continuar por conta da situação dele,
Ana, eu não sei o que aconteceu depois, mas ele... Peraí. Não, eu perdi o sono, o desespero começou a tomar conta de mim, ao mesmo tempo que eu estava decidido a não deixar isso continuar por conta da situação dele. Ok. Ana, não sei o que aconteceu depois, mas ele me bloqueou em tudo, do nada. Creio que ela viu as nossas conversas e definitivamente cortou qualquer tipo de contato entre nós. Ela tinha razão. Eu é que estava errado, né? Até hoje me culpo e me condeno por isso. Comecei a buscar respostas no ocultismo, principalmente no tarô. Como evangélico, eu cresci ouvindo que não devemos mexer nem buscar por essas coisas, pois no mundo espiritual abrem-se brechas que não são fáceis de fechar. Eu tinha consciência disso e, inclusive, já havia lido uma passagem na Bíblia que alertava sobre isso. Mesmo assim, eu estava tão cego de amor que eu pagava as pessoas para lerem cartas e saber sobre a vida dele, saber o que ele sentia por mim e o que aconteceria em relação a nós dois. Em todas as leituras eu recebia a mesma resposta, dizendo que ele me amava, que ele estava confuso e que a mulher que estava com ele havia feito um trabalho para amarrá-lo nela. Isso foi entrando de uma forma na minha mente que eu fiquei cego e acabei pagando para fazer uma amarração para ele ficar comigo. Não. Primeiro, eu deveria fazer uma para eles se separarem e outra para ele ficar comigo. Eu estava disposto a enfrentar a minha família e qualquer coisa para ficar com ele. Então paguei e fiz os trabalhos. Lembrei que uma vez eu vi nos relatos que a amarração só funcionava se tivéssemos algum tipo de envolvimento físico com a pessoa. Fiz essa pergunta para a mãe de santo e ela me falou que a amarração dela funcionava mesmo sem a pessoa nunca ter ficado com a outra e que a pessoa ficava completamente apaixonada. Tudo iria ser através da indução nos sonhos. Mas dentro de mim sabia que eu não precisava disso. Só que o fato dele estar amarrado nela, segundo as bruxas que me contaram, dificultava as coisas para mim. As entidades iriam gritar meu nome na mente dele. Fiquei muito ansioso, mas vi que isso, na verdade, estava fazendo um efeito contrário. Percebi que ele começou a ficar diferente. Ele começou a me tratar mal. Depois ele se arrependia. Me falava coisas horríveis, como se não fosse ele. Não parecia aquele homem que eu havia conhecido. Só que ao mesmo tempo, quando eu olhava ele pessoalmente, ele me olhava com um olhar triste. Como se quisesse se aproximar de mim, mas sem poder. Passava sempre de moto por mim e me olhava com tristeza. E eu também ficava muito triste e vi que ele estava mais confuso ainda. Ele estava estranho, triste, desesperado, sem saber como agir e nem o que fazer, e isso começou a me deixar mais desesperado. Comecei a ter sonhos com ele e comecei a ser perseguido por entidades no meu quarto. Eu acordava ouvindo pessoas sussurrando no meu ouvido em uma língua estranha que nunca tinha escutado antes. Eu ouvia pessoas me chamando durante a madrugada, mas sabia que não era ninguém. Uma vez eu sonhei que uma cartomante estava fazendo leituras de tarô para mim e ela dizia: "Vejo aqui que uma pessoa vai minguar. Ela também sabe de você, querido. Ela sabe de tudo e mexe com coisas muito pesadas. Procure sobre você nas cartas também. Não, procura sobre você nas cartas também. Mas você tem uma luz dentro de você que ela tem medo." Nesse momento, acordei com um barulho na minha janela. Pareciam várias aves espantadas voando, muitas mesmo. Várias batendo as asas. Eram vários bater de asas. Bem na minha janela. Aqui em casa não tem criação de aves, não tem galinha, nada. Minha janela fica de frente para um pequeno, estreito corredor. Isso não seria possível. No mesmo instante, ouvi uma voz mansa e masculina falando dentro de mim, como se fosse a minha própria consciência, mas sei que não era eu. Ela dizia: "Calma, não tenha medo. Eles não vão te fazer mal. Eu continuo com você e não vou te abandonar." Nesse momento, eu senti uma paz e apaguei. Os dias que se sucederam foram horríveis. Fui definhando, meu cabelo caía, meu corpo ficava quente, fraco durante todo o dia.
À noite eu não conseguia dormir, pois sempre que eu pegava no sono, algo me espantava. Eu sentia algo se jogar com tudo em cima da minha cama e eu levantava assustado. Eu levantava chorando muito mesmo. Eu só sabia ficar trancado dentro de casa, no escuro, sendo perseguido por essas entidades que cegamente eu invoquei para minha vida. Eu ouvia como se fossem várias pessoas falando dentro do meu quarto ao mesmo tempo. Muitas vozes misturadas. Eu via um gato que sempre aparecia e depois sumia. Eu ouvia barulhos de gatos brigando embaixo da minha cama, mas eu não tinha gatos. Hoje eu tenho, mas naquela época não. Uma vez acordei pela madrugada e senti uma energia muito ruim no ambiente, tão pesada que o meu corpo ficou paralisado. Eu estava de bruços e vi se aproximar uma velha, nua. Ai, tipo o negócio lá, o terror na Itália. Eu vi se aproximar uma velha, nua, fedendo a cachaça, com a voz meio pesada, como se tivesse bêbada. Ela gritava, me xingando e brigando, mas eu não entendia nada. Sabia que ela estava me insultando mesmo sem entender o que ela falava. Ela se aproximava mais e eu fiquei desesperado e falei em pensamento: Jesus, me livra disso, teu sangue tem mais poder do que todo o mal. Nesse momento, ela soltou um grito abafado, parecendo um grito preso, sussurrado, e depois desapareceu. Consegui me mexer novamente e caí no sono. Não sei porquê, mas foi mais forte do que eu esse sono. Creio que a mulher que estava com o Carlos também havia feito alguma coisa de ruim contra mim. Eu já estava arrependido e comecei a clamar pelo perdão, pelo sangue de Jesus. Eu contei tudo para minha mãe, mas não a parte do Carlos. Mesmo assim, ela me falou que estava sentindo algo muito ruim e que estava sonhando muito comigo, sendo perseguido por um espírito maligno com formato de rã. Minha mãe não mora comigo, eu moro com os meus avós. Então não tinha nem como ela perceber o meu estado, porque ela não vinha aqui com frequência, pois eu moro com os meus avós paternos. Ana, eu estava tão cego espiritualmente nessa época que eu cheguei até a fazer uma oração para São Cipriano trazer o Carlos de volta para mim. Eu jamais faria isso antes. Eu lembro que eu ouvia os relatos sobre isso e dizia para mim mesmo que jamais seria capaz de mexer com essas coisas. Mas agora entendo as pessoas que fazem isso. Nós ficamos tão cegos de amor que buscamos tudo para ter aquela pessoa conosco. Eu lembro disso e fico me perguntando, gente, como fui capaz de tal ato? Mesmo assim, minha mãe veio aqui com uma pastora e ela orou por mim. A pastora disse que quando me olhou, viu uma flecha enorme cravada nas minhas costas e que a entidade que estava me perseguindo queria me enlouquecer e fazer com que eu entrasse em uma depressão, para eu acabar, sei lá, tirando a própria vida. Tinha uma entidade que fui eu que chamei para minha vida quando fiz a amarração. Essa entidade fazia os homens me desejarem e também mudarem o meu comportamento para uma forma de agir mais sexualizada, mais sedutora. E realmente, Ana, nessa época, mesmo eu sofrendo, eu não demonstrava para as outras pessoas esse sofrimento. Eu comecei a usar roupas provocantes, muito curtas, e na frente dos outros sempre estava sorridente e bem sedutor. Mudei meu corte de cabelo, minhas fotos mudaram, ficaram provocantes. Quando eu andava na rua, todos os homens ficavam me cobiçando. Eu ficava sem entender, mas dentro de mim algo gostava disso, mesmo sabendo que eu não sou esse tipo de pessoa. A entidade em forma de rã havia sido mandada por uma mulher, que colocou meu nome em um terreiro, dentro de um caldeirão, mas que Deus iria tratar com ela. Quando a pastora começou a orar por mim, Deus começou a falar comigo através dela. E ele falava tudo aquilo que estava dentro do meu mais profundo íntimo, que ninguém sabia, só eu. Ele dizia assim: filho, a culpa não é sua. Não se sinta culpado, pois tudo que eu permiti em sua vida tem um propósito. Eu te amo e não vou te abandonar. Eu faço a obra por completo e não divido a minha glória com ninguém. Eu vou tratar com uma mulher. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Vou arrancar o mais profundo do teu íntimo, aquilo que está te afligindo. Nesse momento eu comecei a chorar muito.
mas foi assim um choro, como se todo o peso estivesse saindo de mim. Resumindo tudo, eu continuo gostando muito do Carlos. Cadê? Eu amo muito ele, mas aceitei que não posso fazer nada, a não ser deixar o tempo passar. Aceitei que nada pode acontecer do meu jeito. Ele ainda está com aquela moça, ele emagreceu muito, ficou abatido, um olhar distante, muito triste. Todas as vezes que eu me encontro com a mulher dele, ela fica muito esquisita. Ela fica envergonhada, cabisbaixa, como se ela tivesse motivo para isso, quando na verdade eu é que deveria ter vergonha. Será porque ela fica. Por que será que ela fica estranha? Quando ela está com uma amiga dela, sempre ficam com risadinhas e me olhando com deboche, mas quando ela está sozinha, ela fica toda envergonhada. Eu não entendo isso. Não falei mais com o Carlos e nem procuro saber da vida dele. Estou vivendo minha vida e tentando me manter firme com Deus. Faz um tempo que não o vejo, e olha que ele mora perto da minha casa. Só que eu não saio mais de casa com frequência como fazia antes. Hoje sofro menos e as entidades me deixaram em paz quando comecei a orar e a buscar a Deus. Não estou aqui falando mal de nenhuma religião, até porque a culpa disso tudo é minha, pois eu busquei e dei a legalidade para elas entrarem na minha vida. A responsabilidade foi minha. Deus é misericordioso e me livrou de tudo. Eu creio que Deus é que não permitiu que a amarração que eu fiz para ele se concretizasse, pois talvez se isso tivesse acontecido, eu sofreria bem mais do que eu sofri, pois não vale a pena fazer tudo isso. Realmente abrem portais que dão espaço a espíritos malignos para entrarem nas nossas vidas. E esse foi o meu relato, Ana. Acompanhe o canal desde os meus 15 anos de idade e espero que você, o Matheus e os Assombrados, tenham gostado. Deixe a sua opinião para mim, preciso ouvir de você. Adoro ouvir a sua opinião e a sua percepção sobre os relatos. Um abraço assombrado. Um beijo para você, muito obrigada. O que eu acho? Se realmente ocorreu da mulher do rapaz aí fazer uma amarração para ele, ela do lado de lá deve ter percebido, devem ter falado para ela a seu respeito. Alguma coisa assim. Então, na verdade, você caiu nessa, fez lá a amarração, mas não com o coração pesado, não com maldade no coração, mas com amor. Um amor mais genuíno, acredito, pelo que pareceu, porque você deixou ir também, você fez na loucura do envolvimento ali com as pessoas, falou, não, porque tem isso, você pode fazer isso, que ele vai ser seu, aí você foi. Mas falou, cara, isso não tá certo, né? Então, não quero mais tudo, eu gosto dele sim, mas vou deixar as coisas acontecerem naturalmente. Então, o seu coração não tá. Não sinto peso nele, sabe? De maldade. Fala, vai ficar comigo sim, sabe? Agora dela talvez seja isso. Aquela coisa, se não vai ficar, não importa se você gosta ou não de mim, mas você vai ficar comigo. Aí vou fazer uma amarração, vou renovar a amarração e não sei o que lá, tal. E talvez tenham falado alguma, por isso que ela fica. Ou ela tentou algo contra você e não conseguiu. Isso já chegou pra ela também e falou: ó, ali tá difícil mexer, tá? Não consigo fazer nada. Ou, entendeu? Ela pode ter feito algo contra você também, ela pode saber sobre você. Então, porque parece que é o seguinte: quando a pessoa quer atentar contra, ou já tentou e não consegue, ela fica desse jeito, parece que ela não consegue te encarar. Ela fica meio envergonhada na sua presença, porque ela sabe que ela tentou fazer mal pra você, mas tem algo que te protege. Então, ela tem que ficar um passo atrás. Então, se ela fez isso mesmo, a maledite da história, acho que talvez seja ela que tá amarrando o cara com ela, sendo que o cara parece que tá querendo ficar com você. Ele não gosta, ele já falou tudo que gosta e tal, mas não consegue sair. E realmente é dar tempo ao tempo, sei lá, pedir ajuda aí, fazer oração para ele se libertar disso também que ela tá fazendo. E só continue em paz, fazendo bem e emanando boas energias. Agradeça sempre e espera para ver o que vira, né? Mas eu não te vi como muito maledito, não. Você tem consciência de tudo,
inclusive que é você que não deve chegar porque ele tem esse relacionamento, então, enfim, né? Calma. Opa, deixa eu só anotar aqui que eu... Ai, beleza. Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal, então. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.